Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 27, revisão da apostila, capítulo 4, página 42. Então, aqui são os elementos e os fatores do clima que interferem na distribuição de água pelo planeta Terra, né? Então, o clima do planeta, ele tem características e uma dinâmica exclusiva e ela é constituído por alguns elementos. A gente já viu antes que tem os fatores astronômicos e os terrestres, né? Então, a temperatura ela influencia diretamente, ela é influenciada diretamente pela radiação solar. Então, a temperatura ela cria correntes de convecção com diferentes pressões atmosféricas. É a corrente de ar que o parapente e o urubu voam, tá? Então, o que acontece? Quando o ar é menos denso, que ele aquece, as partes que formam o ar ficam distantes uma da outra, ele aquece e se expande. Então, essa corrente tende a subir. E o ar frio, ele fica mais próximo, então ele fica mais denso e tende a descer. A umidade do clima é mensurada através da água presente no ar, que é a umidade relativa do ar. Essa umidade relativa do ar é ela que faz o ciclo hidrológico acontecer. Então, como é que acontece? Aqui eu dei uma melhorada nesse ciclo deles aqui, que achei meio pobrinho, tá? Achei que faltaram algumas partes, então eu incrementei. Então, dos oceanos, mares, lagos e oceanos, acontece a evaporação. Dos seres vivos, acontece a evapotranspiração. Toda essa água evaporada formam as nuvens, e a nuvem representa a condensação da água na atmosfera. Essa água vai toda para o ar. Como por afinidade, elas tendem a se unir e a formar nuvens. A nuvem representa um ajuntamento de água. Isso se chama condensar, espremer. Essa condensação ela ocorre até o ponto de saturação da nuvem, até a hora que a água fica mais pesada do que o ar e cai pela força da gravidade. Ou quando ela encontra algum obstáculo, como por exemplo serras, né? A diferença de altitude. E daí ela precipita na forma de chuva. Quando ela precipita, ela enche o leito dos rios e retorna para o oceano, ou parte dela infiltra no solo, formam os aquíferos subterrâneos e os lençóis freáticos, tá? Quem estuda esses fatores climáticos é a meteorologia, que é o ramo da ciência que se preocupa em mensurar, em medir esses fatores. Para você medir a umidade do ar, você usa o higrômetro. Para medir a água, quanto você consome de água na tua casa, você usa o hidrômetro. Então, não confundam, tá bom? Os baixos índices de umidade do ar, geralmente no centro do Brasil, acarretam problemas de saúde e incêndios florestais, que é o que nós estamos vendo acontecer na Amazônia e no Pantanal. Para você medir a quantidade de água, de chuva, você usa o pluviômetro, que é aquele que a gente fez com a garrafa PET na Defesa Civil. A variação da temperatura e a precipitação de uma região, elas podem formar um quadro, uma tabela chamada climograma. Esse climograma está lá no material de apoio, não vou mostrar o meu porque eu já fiz. Só quero que vocês pesquisem na internet para você poder saber como é um climograma.
porque você vai ter que fazer um gráfico de chuva e de temperatura ao mesmo tempo, concomitante, junto, na mesma planilha, tá? A pressão atmosférica, ela é uma força exercida do ar sobre o planeta Terra. A variação da pressão atmosférica acontece através da movimentação das massas de ar, que a gente falou ali atrás, o ar denso e o ar menos denso, tá? Uma forma que a gente tem de sentir essa variação da pressão atmosférica é quando você desce a serra de carro copai que tampa o ouvido, que mexe a membrana timpânica do nosso ouvido e daí parece que a gente está escutando diferente, né? Depois você assopra e volta a membrana ou espera um pouco e volta a membrana, boceja, masca chiclete, são alternativas de fazer mais rápido. A variação da pressão atmosférica, então, representa a dilatação dos gases que a gente falou, né? Quanto mais elevada a pressão, mais dilatado está o gás e aumenta o volume dele, só que diminui a densidade. E o ar com menor pressão representa o resfriamento, a contração dos gases, aumenta a densidade, maior a pressão, mas fica para baixo, fica em baixas altitudes, tá? Quando você observa no mapa lá na previsão do tempo no Jornal Nacional, você vê que eles fazem umas voltinhas assim, dizendo uma massa de alta pressão encontra com uma de baixa pressão. Então você tem que saber que o ar, como ele gira no espaço, você pode fazer a experiência da vela, de acender, de fazer girar o catavento com a vela, você vê a direção que o vento sobe, tá? Então, a massa de baixa pressão, ela circula em sentido horário e a massa de alta pressão, ela gira em sentido anti-horário. No que isso influencia? Na movimentação das nuvens. Então, se a nuvem for do tipo de convecção, ela faz a circulação do centro para cima. É quando encontra a massa de ar frio com a massa de ar quente. Quando ela faz assim, aquela subida de serra que eu falei para vocês, que é ela é obrigada a levantar em virtude da topografia. Assim, a de baixa pressão, de convergência, é quando vem de baixa pressão e obriga de alta pressão subir de uma vez só e faz aquela chuva torrencial. E essa aqui de levantamento de frente fria é quando esses ares que circulam assim, ó, se encontram, tá? Próximo assunto era esse mesmo, a distribuição do calor sobre a Terra faz com que a massa de ar se relacione com a massa de água, né? A temperatura da água com a temperatura do ar. Então, existem zonas de baixa pressão e zonas de alta pressão. Outra coisa que ajuda nisso tudo é a forma com que o Sol incide sobre o planeta Terra. Então, é mais concentrado nessa faixa da linha do Equador e mais angulado em relação aos polos. Então, isso faz com que haja uma movimentação de água e de ar e de água. Para quem não sabe, a velocidade que o planeta Terra gira em torno dele mesmo é de 1.670 km por hora, tá? Então, você veja, a velocidade do planeta ajuda a fazer essa movimentação. A rotação da Terra, a ação dos ventos, a diferença de densidade da água, as bacias oceânicas, são coisas que fazem mudar a temperatura, a salinidade, a velocidade da água, da onda, a densidade, a profundidade, o tipo do fundo do mar, os obstáculos que tem, ilhas, né, construções, forte. Então, tudo isso faz com que as correntes oceânicas também tenham características próprias.
que afeta mais a nós aqui no Brasil são os ventos alísios e os ventos, o contrário do alísio, que é o que a gente pega aqui, né? As correntes do mar, depois encontram com a umidade e a evapotranspiração da Amazônia, e aqui de baixo vem a Cordilheira dos Andes, que faz a barreira, essa barreira aqui, e daí desvia o vento. Já nas correntes do mar, o que provoca a nossa questão de temperatura de água aqui nessa costa aqui, é justamente a água da Antártica, que vem aqui água gelada, e aqui da linha do Equador, onde faz os furacões, esse vermelho aqui que são as correntes de água quente. Então, o encontro dessas duas correntes aqui mantém o Brasil num lugar favorável em relação à água. A temperatura, a profundidade, salinidade, distribuição de seres vivos. Outro fator que influencia no clima é a questão do tempo, a quantidade de chuvas, a distribuição de chuvas. E para fazer a mensuração disso, são usados vários tipos de estratégias. São analisados dados via satélites, são instalados radares meteorológicos, estações meteorológicas, tem colaboradores que fazem espontaneamente, instalando no fundo da casa. Todos esses dados gerados por esses tipos de equipamentos são transmitidos por um supercomputador que faz cálculos em centésimos de segundos, transforma tudo isso instantaneamente em gráficos e mapas, e se você entrar no site de previsão do tempo, você consegue observar todos esses dados juntos ao mesmo tempo, na cor de nuvem, na altura da nuvem, a velocidade do vento, se vai ter ressaca. Bem legal conferir isso aqui, tá? E infelizmente as alterações climáticas que a gente tem, né, por influência humana, e já temos as naturais, e ainda por cima a influência humana. Derretimento de geleira, a elevação do nível dos oceanos, a elevação da temperatura, a queda da umidade relativa do ar, a dificuldade das chuvas, né? Os fenômenos naturais tipo meteoro, vulcanismo, El Niño, Laninha, que já interferem naturalmente. Agora tem desmatamento, tem uso de combustível fóssil, tem as queimadas, tem a agropecuária, que também não foi dita aqui, que faz a produção de metano. A maior produção de metano do mundo é a agropecuária. O pum dos gados e o arroto dos gados, da fermentação da grama, que produz gás metano. E é o maior poluente, é o maior colaborador para a questão do aquecimento global através do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa sempre foi um fenômeno natural, sempre existiu o efeito estufa. Primeiro pela reflexão dos gelos. Quem assistiu aquele filme comigo, o Making of do Planeta Terra, tá lá na ficha no Educapenha, tem, tá bom? Eu pus para vocês lá. E tudo isso preocupa tanto que já está sendo discutido desde 1972 pela Organização das Nações Unidas, né? Aquele grupo de gente inteligente, gente bem-sucedida que pensa em prol do planeta Terra. Eles montaram esse grupo e eles têm uma conferência de climatologia não sei se é a cada 3 anos, a cada 5 anos, e eles discutem quais são as ações que devem ser tomadas para melhorar o clima. Tem os acordos de banco de carbono, tem a redução da emissão de gases, tem a proibição das armas nucleares, mas vários países deixam de assinar o acordo ou não cumprem com o acordo, né? A separação do lixo, dar um fim no lixo, a logística reversa dos produtos tóxicos, né? Celulares, televisores, tudo isso eles deveriam recolher. E não é feito porque não votam. Aqui tem mais uma atividade para ser feita
para o que você tem para fazer na tua cidade aqui em relação à diminuição das alterações climáticas, o que a gente pode fazer, aproveitando que é ano eleitoral. Quero ver sugestões de vocês para a gente melhorar a nossa cidade em relação ao meio ambiente. O que a gente faz para preservar a penha mais perto do natural possível? Lição de casa, página 47, página 48. Acabamos a apostila, portanto teremos mais uma prova, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.